pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês, aqui na Escola Jorge Lacerda, com um pessoal muito animado aqui, os professores do Magistério 1, terceiro Magistério 1, cadê a galera? Então, pessoal, um ótimo tema hoje pra gente conversar, tá? O principal tema de todos os tempos que a gente tem falado muito e discutido muito em sala de aula é a inclusão, associado com a metodologia da Maria Montessori. Quem será que foi a Maria Montessori, né, Miriam? Conta pra gente. Então, pessoal, boa noite. A Maria Montessori é uma visionária italiana do século XX e ela enfatiza muito ali a infância da criança, né? A metodologia dela é todo um ambiente planejado, é tudo estruturado, focado na infância da criança. E a inclusão está muito associada à metodologia dela, porque está tudo assim, tudo nivelado, né, Kátia? Sim, com certeza. Prepare-se agora, pessoal, para uma jornada empolgante, incrível, mergulhar realmente no mundo da Maria Montessori e na importância da inclusão escolar. Então fica aí o convite para vocês, para ficarem conosco, enquanto exploramos esses tópicos cruciais e inspiradores. Este é o seu, o meu, o nosso podcast. Então vamos começar com a primeira pergunta, Miriam. Bora lá com a nossa professora Pamela. Professora Pamela, o que é a metodologia montessoriana e como ela funciona? Boa noite, meninas. Boa noite. Então, a metodologia montessoriana é um sistema de educação desenvolvido pela médica italiana Maria Montessori. Ela se baseia na ideia de que cada criança é única e possui um potencial inato de aprendizagem. A Maria Montessori acreditava na criação de um ambiente de aprendizado centrado na criança, onde os alunos têm a liberdade para escolher suas atividades e trabalhar em seu próprio ritmo. Os materiais Montessori são especialmente projetados para serem manipulativos e sensoriais, o que ajuda as crianças a desenvolverem habilidades cognitivas e motoras. Bacana, professora Pamela, muito obrigada pela sua resposta. Vai muito de encontro. A pergunta que eu gostaria de fazer, muita gratidão, temos aqui presente a diretora Karen, que irá responder essa pergunta. Então, Karen, como essa metodologia, a metodologia montessoriana, pode ser adaptada para a inclusão de crianças com deficiência? Ok, boa noite, meninas. Boa noite. Então, a metodologia montessoriana, ela é altamente adaptável, inclusive por natureza já. Ela já concentra no respeito pelas diferenças individuais e no atendimento às necessidades únicas de cada criança. Para incluir crianças com deficiência, os educadores Montessori podem fazer adaptações nos materiais e no ambiente de aprendizado, para acomodar as necessidades específicas de cada criança. Isso pode incluir a adição de materiais sensoriais adaptados, suportes individualizados e colaboração com terapeutas ou especialistas em educação especial. Dando sequência, a nossa professora Camila Conká. Quais são os benefícios da metodologia montessoriana para as crianças com deficiência? Boa noite. Então, a metodologia montessoriana, ela oferece vários benefícios. Ela promove a independência e a autodisciplina, o que é benéfico para as crianças com deficiência, pois ajuda a desenvolver habilidades de autogestão e confiança em suas capacidades. Além disso, a abordagem sensorial e prática da metodologia montessoriana pode ser particularmente eficaz para as crianças com deficiência sensorial ou motora. Bacana. Falando um pouquinho sobre isso, pessoal, pensando na verdade em crianças com deficiência sensorial e motora, eu convido a professora Rosana a responder um questionamento. Como os pais eles podem apoiar a educação Montessori dos seus filhos com deficiência, professora? Bom, pegando esse gancho, vem aquele questionamento, né?
de que forma nós podemos, enquanto pais, educar e apoiar a educação dos nossos filhos, né? Nessa metodologia Montessori. Convido a professora Rosana a responder essa pergunta para a gente. Boa noite, professora. Boa noite. Então, eu acho que no primeiro momento é necessário entender que os pais, eles são primordiais e ativos nesse processo, né? Os pais, eles precisam entender a neurodiversidade da sua criança para assim poder ajudar. Porque o pai, quando ele entende se ele tem um filho TEA, se ele tem um filho DI, se ele tem um filho TDAH, ele consegue de maneira mais expressiva chegar na escola, conversar com a diretoria e aplicar ali um planejamento individual para aquela criança, né? Então é necessário também outro ponto, é alinhar terapeutas, diretoria e professores para o pleno desenvolvimento dessa criança para gerar uma certa autonomia. Concordo contigo, Rosana. Realmente tem que ter uma inclusão por parte dos pais, por parte dos terapeutas, por parte da escola. E aproveitando o gancho, quero convidar a professora Luana para responder quais são os desafios comuns enfrentados na inclusão de uma criança com deficiência em um ambiente montessoriano. Bom, boa noite a todas. Alguns desses desafios comuns na inclusão de crianças com deficiência em ambientes Montessori inclui a necessidade de adaptação de materiais e atividades, a formação de educadores em estratégias inclusivas e a colaboração com profissionais de educação especial. Além disso, é importante garantir que o ambiente Montessori seja acessível fisicamente para essas crianças com deficiência e que haja um apoio adequado para suas necessidades individuais. Então, professora Clarice, boa noite. Boa noite, professora. Quais são os princípios-chave da metodologia montessoriana e como eles se alinham com a inclusão de crianças com deficiência? Então, professora Kátia, o que eu posso dizer é que sim, temos alguns princípios que são chaves na metodologia montessoriana. Nós temos que oferecer materiais sensoriais para essas crianças. Temos que criar um ambiente preparado para recebê-las, até porque nem todas as crianças são diferentes, não só essas com algumas necessidades especiais, também como as outras. Cada uma tem sua particularidade, né? Tem suas habilidades, suas limitações. Então, nós temos que preparar o ambiente, os materiais e respeitar principalmente cada individualidade de cada criança, né, professora? Certo. As habilidades e as limitações dessa criança, elas precisam ser respeitadas também dentro dessa individualidade. E assim, Miriam, a gente tem uma outra pergunta bem legal hoje para a professora Gisele. Gostaria que você citasse essa pergunta para a gente. Sim, com certeza. Boa noite, Gisele. Boa noite. A pergunta para ti é: quais são algumas estratégias eficazes para adaptar materiais montessorianos para crianças com deficiência? Boa noite, Miriam. Boa noite, pessoal. Então, hoje, alguma dessas estratégias, ela envolve a modificação de itens sensoriais, como texturas, cores e tamanhos, para atender as necessidades específicas de cada criança. Não somente de quem tem necessidade, mas de cada criança como seu individual, como ela sendo um indivíduo. Um exemplo disso, por exemplo, materiais de contagem podem ser adaptados para crianças com deficiência visual, usando texturas diferentes ou adicionando sinais táteis para ela poder identificar a contagem. Então, a chave é a criatividade e a flexibilidade para garantir que cada criança tenha acesso ao aprendizado de forma significativa. Então, hoje a gente tem que trabalhar com muita criatividade e flexibilidade. Ótima resposta, professora Gisele. Toda criança pode aprender. E vindo de encontro a toda criança pode aprender, eu gostaria de chamar a professora Grazi. Boa noite, professora. Boa noite. Gostaria de perguntar com todo carinho como essa metodologia montessoriana ela pode promover a autonomia e a autodeterminação das crianças com deficiência. Então, boa noite a todos. A metodologia montessoriana, ela promove a autonomia e a autodeterminação através do encorajamento
à escolha e da autoexploração. As crianças elas são incentivadas a tomar decisões sobre suas atividades e a trabalhar de forma independente. Isso é especialmente valioso para as crianças com a deficiência porque ela ajuda a desenvolver as habilidades da autogestão, autoadvocacia e confiança em suas capacidades. Olha que legal, né, professora Kátia? Quanta coisa que não desenvolve uma criança, né? Essa metodologia. Aproveitando o gancho, a pergunta agora vai para a professora Nilza. Quais são os desafios comuns que os educadores Montessori enfrentam ao trabalhar com crianças com deficiência e como que eles podem superá-los? Bom, boa noite. Bom, alguns desafios comuns incluem a falta de treinamento, ou seja, os professores não estão preparados para trabalhar com a inclusão, com a educação especial, né? A necessidade de colaboração com terapeutas, especialistas externos e adaptação de materiais também. Os educadores, eles podem superar esses desafios buscando treinamento adicional, estabelecendo parceria com especialistas e trabalhando em equipe para criar estratégias eficazes de ensino inclusivo. Também, assim, um desafio é tirar a inclusão de discurso e transformar ele em trabalho, na verdade. Bem bacana. É interessante que vai muito de encontro ao que a nossa professora Gisele falou ali, que seria adicionar sinais táteis, né? Adicionar prática, sair da teoria para a prática. E pensando nisso, queria chamar a professora Sandra para explicar para a gente um pouquinho, ela que já tem bastante habilidade, bastante vivência nessa parte de inclusão. Diga para a gente, por favor, professora Sandra, como a inclusão das crianças com deficiência em ambientes Montessori pode beneficiar a todos, inclusive a comunidade escolar. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Então, a inclusão de crianças com deficiências em ambientes Montessori beneficia a toda a comunidade escolar ao promover valores de respeito, compreensão e empatia. Isso ajuda a criar um ambiente mais diversificado e inclusivo, onde todas as crianças aprendem a valorizar a diferença e colaborar de maneira eficaz. Além disso, os educadores e os alunos também podem aprender com as experiências únicas das crianças com deficiências. Concordo contigo, Sandra. Realmente, o professor ele vai aprendendo através daquela convivência ali com o aluno da inclusão, não é verdade? Com certeza. Aproveitando, vamos chamar a nossa professora Viviane, futura diretora. Boa noite, agradeço vocês por poder estar aqui, participar desse momento que eu acho um tema muito interessante e produtivo para todos nós. Obrigada. Então, Vivi, a pergunta para ti é: como a metodologia montessoriana aborda a diversidade cultural e étnica, além da inclusão de pessoas com deficiência? Ela valoriza a diversidade cultural, né? Ética, promovendo o respeito, compreensão das diferenças de culturais e origem. Isso alinha com a inclusão de pessoas com deficiência, que já é ampla, os princípios que estão enraizados na ideia de aceitar, celebrar a diferença de cada indivíduo. Isso entra com o que a Sandra já falou, né? Ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente o que o outro está passando. Então, assim, a gente inclui, a gente não exclui. Sim, eu vejo dessa maneira. Correto. Professora Viviane, gostei muito do que você trouxe para a gente nessa resposta. E gostaria de perguntar aí para a professora Karen, novamente vou chamar ela para essa discussão, já que é um assunto que ela conhece, tem bastante habilidade. Nós temos bastante histórias, bastante relatos de sucesso na inclusão de crianças na metodologia montessoriana. Você pode comentar com a gente sobre isso? Sim, claro. Existem mesmo muitas histórias realmente inspiradoras
de crianças com deficiência que se beneficiam, né, pela educação Montessori. Por exemplo, crianças com autismo, eles podem desenvolver habilidades sociais e de comunicação significativas através da abordagem Montessori adaptada. Essas histórias destacam como a metodologia pode ser eficaz na promoção do desenvolvimento de todas as crianças, independente de suas necessidades. Muito top. Realmente a criança que ela está ali na inclusão, quando ela desenvolve a habilidade de comunicação, olha, é excepcional. Concordo contigo, Karen. Realmente a criança que ela está no processo de inclusão, a criança com autismo, ela desenvolvendo a habilidade dela de comunicação é realmente excepcional. Tem crianças que têm o TDAH, tem criança autista que é mais acanhada, né? E quando eles desenvolvem isso, eles realmente perdem a vergonha. Eles, tipo assim, é como se fosse uma ponte para eles, né? Não tem como explicar. Aproveitando, vamos chamar a nossa professora Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Quero te fazer a pergunta. Como a comunicação entre os pais e educadores Montessori é fundamental para apoiar a inclusão de crianças com deficiência? A comunicação aberta e constante entre pais e educadores Montessori desempenha um papel crucial na inclusão de crianças com deficiência. Os pais, eles podem compartilhar informações sobre as necessidades e progresso de seus filhos, enquanto os educadores podem fornecer orientações sobre como criar um ambiente Montessori, inclusive em casa. Essa parceria ajuda a garantir que a criança receba o apoio necessário tanto na escola quanto em casa. Bem isso. E traz também uma questão. Nós, enquanto educadores, enquanto professores, será que nós estamos preparados? Será que nós conhecemos bem essa metodologia montessoriana? Professora Vanilde, boa noite. Boa noite, meninas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, de estar aqui participando desse podcast, né, que fala sobre um assunto muito importante para nós educadores, né. E sobre os recursos, assim, existem muitos recursos disponíveis, né, para os educadores, no caso, que se interessam, né, em aprender sobre a inclusão, no caso das crianças com essa deficiência. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, que elas podem participar de cursos de formação em educação inclusiva, elas podem também acessar materiais de treinamento específico, né, para se envolver mesmo, né, e elas podem também estar em prática com a comunidade, assim, trocando essas experiências, né, compartilhando essas experiências, né, de recursos relacionados à inclusão, então é bem importante. Eu achei, tem várias coisas, né, mas esses são os três, né, pra gente dar uma pincelada aí e agradecer mesmo por estar aqui participando com vocês. Legal, concordo contigo, professora Vanilde. Realmente a formação continuada para os professores é muito bom, né? Aproveitando para chamar a nossa professora Sônia, quais são os benefícios a longo prazo da educação Montessori para crianças com deficiência, Sônia? Boa noite. Boa noite, meninas. Então, a educação Montessori oferece benefícios a longo prazo para crianças com deficiência, incluindo o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, habilidades sociais e emocionais, independência e autoconfiança. Essas habilidades são muito valiosas ao longo de toda a vida e podem ajudar as crianças com deficiência a alcançar seu pleno potencial. É muito importante isso que a professora Sônia trouxe em foco. Destaco aquilo que você falou sobre a independência e a autoconfiança das crianças com inclusão. Pensando nisso, gostaria de chamar a professora Débora, que está aqui conosco. Boa noite, professora Débora. Boa noite. Gostaria de agradecer a você, né, a Kátia e a professora Miriam, né, futuramente formada em pedagogia. Vai ser uma ótima professora. E eu gostaria de acrescentar que a metodologia montessoriana ela promove a autoestima e a confiança em crianças com deficiência, proporcionando um ambiente onde elas podem trabalhar de forma independente e superar os seus desafios,
Ao atender essas necessidades e permitir que elas avancem em seu próprio ritmo, essas crianças com deficiência desenvolvem um senso de conquista e autoconfiança. Na realidade, elas passam a ser o ser histórico da ação delas, né? Elas vão formar a própria história delas, né? Elas estão sendo inclusas, aquilo que os nossos olhos olham com diferença se torna um novo na sociedade, porque elas estão sendo incluídas no nosso meio. É a necessidade, né? É essa necessidade que está abrangendo, então, essa metodologia, ela foi uma visão, foi além, né? Ela foi uma visão além, no pleno século XX, ela já tinha essa visão do futuro. E hoje estamos vivendo, né, no pleno século XXI, né? Então, estamos proporcionando isso, estamos convivendo com isso, né? Então, para nós, vai ser o novo, na verdade. O diferente passa a ser o novo, para mim. Com certeza, a professora Débora.